Deixa eu só ver se que abriu errado o gabinete aqui. Estava abrindo o gabinete errado. Boa tarde a todos. Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão desta sexta turma. Inicialmente quero fazer um registro. Hoje é aniversário do nosso presidente da turma, desembargador Anemar Pereira Amaral. Isso. Queria desejar a Sua Excelência votos de muita saúde, prosperidade, paz. Que Deus o abençoe sempre. É uma alegria e uma honra tê-lo aqui como nosso presidente no nosso dia a dia. Faço então o registro, vamos oficiá-lo, né, oficiar a Sua Excelência. Uma adesão. Fica constando também então a adesão de todos. Passamos então a alguma outra menção? Não? Vamos passar por pregão dos processos, dando preferência à doutora Gisele, que está vinculada. Pauta dos processos eletrônicos da relatoria da juíza Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Apenas 3 processos que foram adiados da última sessão. O primeiro deles é o RO 19746/2019. A sustentação oral já foi realizada e o advogado não se encontra presente, que é o Dr. Léo Honório. Foi adiado com o meu pedido de vista. Eu requeiro a retirada do processo para continuar com vista e para melhor estudo do caso. Já vai ficar para daqui 15 dias? Então aí vamos ver, aí vamos incluí-lo depois. Tá. E nos demais, o RO 10.140/51/2019, houve um pedido de vista do juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar. Senhor presidente, após rever os autos, eu vou manter o meu voto original, que é acompanhar integralmente a relatora. Também acompanho e assim fica decidido o processo. E no seguinte é o RO 11.018/14/2018. Pedido de vista do desembargador César Machado. Sustentação oral já realizada, a advogada não se encontra. Esse processo solicito que se mantenha retirado de pauta, agora retirado para melhor estudo. Será reincluído posteriormente com a intimação das partes. Então eu peço autorização para me retirar o presidente e Obrigado. agradeço a participação e a preferência. Viu? Boa sessão a todos. Pois é, eu então vou até deixar. Tá, joia. Com relação aos processos físicos, não há sustentação e em todos eles, então, eles ficam decididos conforme os termos do relator. Passamos agora às preferências do regimento interno. A primeira delas, na pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. É o número 19 da pauta, advogada de outro estado, é o RO 10.619/03/2018. Inscrita a doutora Virgínia Maria Correia Pinto Felício, pela reclamada recorrente Cimento Tupi. Só um minuto, eu tenho que... Eu fechei. 10.619. Só um minuto que está descendo. Eu estou conhecendo, digamos, os recursos no
no mérito, estou negando o provimento do reclamante, estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento das diferenças de adicional de periculosidade com reflexo e ainda traçar novos parâmetros na apuração das diferenças de horas extras nos termos da fundamentação, parte integrante dessa decisão. Estou reduzindo o valor arbitrário da condenação para R$ 6.000, com custos pela ré no valor de R$ 120. Submissão. Se não houver divergência. Pergunto se há divergência. De acordo, senhor. Sem divergência, então assim fica decidido. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A sustentação oral à distância está sendo utilizada na quinta turma, na hora que liberar. Agora, processos da relatoria do desembargador César Machado. Há 2 processos adiados da última sessão. O primeiro deles é o 71, que é o RO 10.280.65/2018. Não há advogado presente, não houve inscrição para sustentação oral. Apenas... A vista foi requerida pelo desembargador Jorge Berg de Mendonça. Número 71 da pauta, da relatoria do desembargador César Machado. Eu estou de acordo com o relator. Alguma divergência? Não, senhor. Sem divergência, então, fica decidido no Eu só pedi porque não tinha lido o voto. Eu Foi fiz aquele- uma alteração em cima da hora. desculpa, né? mas foi Não, só por Eu isso. que peço desculpa. Não, eu tem fiz a dúvida. alteração em cima da hora e o volume de processos está Não, tem. realmente muito intenso. O próximo é o número 72 da pauta, que é o RO 10.431.56/2019. O pedido de vista foi formulado pelo desembargador César Machado. A sustentação oral já foi realizada na última sessão. A advogada não está presente e a suspeição do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Com a sustentação oral, eu requeri vista para uma nova análise e, analisando a questão, aqui a reclamante ela foi admitida em abril e em maio já se iniciou as tratativas entre sindicato e as empresas e me pareceu, com a devida vênia, que houve, nesse caso específico, que a reclamante trabalhou só 60 dias, é que houve a fiscalização, pelo menos para ela, que ingressou praticamente na véspera do fechamento da empresa. Consulto se há divergências. De acordo. De acordo. Nesses termos, então, fica decidido. Dando continuidade dos processos da relatoria do desembargador César Machado, em que atuam como segundo votante o desembargador Jorge Berg de Mendonça e terceiro votante, juiz convocado Vitor Salino de Moura Essa. O primeiro processo é o número 29 da pauta, que é o RO 10.425.65/2019. Inscreveu-se e se encontra presente a doutora Cristiane Leroy Ribeiro Pacheco, procuradora do reclamante, que é o recorrente. Conheço do recurso o provimento parcial para reduzir os honorários devidos ao reclamante à parte contrária em 5%, bem como para excluir a multa por embargos declaratórios aplicados ao autor. Essa é a proposta de voto e a doutora tem a palavra. Excelentíssimo senhor relator, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores votantes e presentes, nós viemos postular a concessão do adicional de incorporação previsto em norma interna, o RH 151, que, embora tenha sido revogado no âmbito da reclamada a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, ele esteve vigente durante todo o contrato de trabalho do reclamante,
principalmente quando ele adquiriu o direito, já quando ele completou 10 anos do exercício da função. Ocorre que, bem recentemente, no início do ano de 2019, mais precisamente no dia 2/1 de 2019, o reclamante que exercia a função gratificada de gerente geral já há 9 anos e 7 meses, foi designado para uma função de remuneração inferior. E, com isso, ele sofreu redução salarial substancial no valor de aproximadamente R$5.000. E, com isso, nós entendemos o quê? Que constou do histórico dele que a dispensa foi por interesse da administração. Então, se a administração o designa para uma função de remuneração inferior, né, com outras atribuições, obviamente, mas ele já contava com praticamente 10 anos de exercício da função de gerente geral, por essa circunstância, ele não poderia ter sofrido a redução salarial. O correto seria conceder o adicional respectivo, tendo em vista que ele já contava com 10 anos, e, a partir de então, ela pode designar ele para qualquer outra função que ela quiser, ou mesmo destituí-lo. Isso não poderia sensibilizar o princípio, né, da estabilidade financeira, que é norteador tanto da súmula 372, quanto da própria norma interna que foi criada no âmbito da reclamada para regulamentar a aplicação da súmula no âmbito interno, né? Além disso, consta do histórico, então, na 2014, dos autos baixados em PDF, que ele foi destituído por interesse da administração. Somado a esse fato, posteriormente essa designação dele para primeiro gerente de atendimento de negócio, depois gerente de relacionamento pessoa física, ele foi designado eventualmente para ser gerente geral da agência. Então, na eventualidade da ausência do gerente geral, ele está lá como eventual do gerente geral. Então, assim, a nossa tese é que a reclamada utiliza desse artifício de designar para uma função inferior somente para questão de economia mesmo, de corte de gastos. Porque não dá para, assim, pela lógica, nós não conseguimos entender como é que ele pode ser o eventual do gerente geral, né? Mas ela entende que ele não serve para ser gerente geral, ele serve para ser gerente de relacionamento pessoa física. Então, nós entendemos que a reclamada passou a promover esses decessos no âmbito interno justamente para afastar o direito da incorporação, que ele já teria direito, né? E, com isso, economizar ao longo do tempo. Aí ela vai reduzindo a função dele até destituí-lo. E isso vai, com certeza, piorar a média dele a ser incorporada, que, de acordo com a norma interna, era a média da remuneração dos últimos 1.825 dias anteriores à destituição. E, de acordo com a inteligência da súmula 372, é a média dos 10 anos anteriores à designação, aliás, a destituição da função gratificada. Outra observação importante, excelências, é que a RH 151, ela previu, até a sua versão 22 ou 21, se não me engano, que nos casos de designação simultânea, ela tinha que conceder o adicional. Entendeu? Então, se Vossas Excelências tiverem a curiosidade de ir lá olhar, a norma foi piorando ao longo do tempo, apresentando com isso que alterações lesivas. Então, no nosso entendimento, enquanto ele esteve no exercício da função, vigorava uma norma mais favorável que, ao passo de que ele foi designado para uma função de remuneração inferior, lá naquela oportunidade da dispensa por interesse da administração, teria que ter sido conferido a ele o adicional de incorporação. Então, essa é a nossa sustentação mesmo, no sentido de que nós tivemos o cuidado, não sei se Vossas Excelências receberam os memoriais que nós fizemos, né, com precedentes de outras turmas, em casos análogos, inclusive demonstrando que a Caixa passou a fazer isso no âmbito interno dela a partir do momento em que entrou em vigor a reforma. Como uma forma de quê? De ir afastando aos poucos o direito à incorporação, sensibilizando a média a ser incorporada, porque, por exemplo, se ele for destituído agora da função, destituído mesmo, né, e ficar sem função nenhuma, o que vai acontecer? Ele já tem ele já tem 1 ano e 3 meses nessa nova função de gerente de pessoa física. Então, os 10 anos que ele exerceu
praticamente 10 anos que ele exerceu a função de gerente geral, a média dessa gratificação não vai entrar no cômputo do cálculo da média a ser incorporada. Entende? Então, assim, nesse sentido que nós entendemos que a postura da reclamada causa prejuízo ao trabalhador e merece, né, ser coibida pela Justiça do Trabalho, porque ela, além de afastar o direito à incorporação, se ela não é que ela afasta, ela vai piorar a média a ser incorporada lá adiante. Entendeu? E a justiça gratuita, nós também pleiteamos, eu fiquei na dúvida, Excelência, Vossa Excelência concedeu justiça gratuita, acho que sim. Reduziu os honorários. Reduziu os honorários e a multa por embargos protelatórios. Quanto à justiça gratuita, nós também postulamos, por quê? Porque como ele sofreu redução salarial recente, sem prévio aviso, né, tudo isso causou na economia dele familiar um impacto muito grande. São R$5.000 a menos todo mês na renda da família. Então, assim, entendemos que ele ganha além do teto estabelecido pela lei, mas que, tendo em vista essa redução salarial abrupta, repentina, e que causou, né, uma redução da renda familiar em R$5.000, é que nós postulamos a justiça gratuita, inclusive pedimos a extensão, de acordo com o CPC, para que a cobrança dos honorários sucumbenciais fique suspensa enquanto perdurar essa situação de comprometimento da sobrevivência do trabalhador. Esse é o nosso tentação oral. Muito obrigada. Eu peço vênia e acompanhe, consulto se há divergência. Não, senhor, de acordo. Não havendo divergência, assim então fica decidido. Obrigada. Boa tarde. Agora, uma sustentação oral à distância será realizada em Juiz de Fora, processo da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. É o número 23 da pauta, RO 10-699-43-2017. Escrita a doutora Cássia Andréia da Costa Taroco, pela reclamada recorrente MRS Logística. Não, pior que eu não conheço mais ninguém, cara, você acredita? A senhora nos ouve aí em Juiz de Fora? Pois não, Excelência, sim. Ok. Eu estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada. Primeiro, autorizar a dedução das parcelas quitadas sob a rúbrica 094, as quais igualmente tratam do intervalo intrajornada. Segundo, excluir da condenação o pagamento da redução da hora noturna. Terceiro, determinar a aplicação do divisor 220. Ao recurso do reclamante, eu estou dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5 horas, no cumprimento da jornada mista, ainda que prevista contratualmente e mesmo que não configure jornada extraordinária. Segundo, condenar a reclamada ao pagamento das diferenças de PLR proporcional do ano de 2015, devendo ser computada a integração do período de aviso prévio ao contrato. Terceiro, condenar a reclamada ao pagamento de uma multa coletiva por instrumento normativo violado, observadas as disposições normativas vigentes durante o período laboral imprescrito. Quarto, determinar que seja adotada a TR até 24 de março de 2015 e, a partir de então, o IPCA é. Dou ainda provimento aos recursos para excluir da condenação de ambas as partes o pagamento dos respectivos honorários de sucumbência. Estou majorando o valor da condenação para R$30.000, com custos fixados em R$500 a cargo da reclamada. A senhora pode falar. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa mesa, boa tarde. Em relação ao voto que já foi pronunciado, a reclamada gostaria de inicialmente, diante de ter sido estabelecido a TR até março de 2015 e o IPCA a partir de então, coisa que a sentença não havia estabelecido anteriormente, a reclamada requer a suspensão do feito em razão do tema de repercussão geral 810, até que essa matéria seja integralmente dirimida pela instância superior. Mas se, acaso ultrapassada essa questão,
da suspensão que está sendo ora requerida, a reclamada, em relação ao voto pronunciado, tem a dizer que, além da dedução da parcela da rubrica 0,94, que foi citada no voto, teria também a dedução da parcela 0,93, que é a mesma rubrica, uma compensa a outra. Então, teria que também haver esse deferimento da rubrica 0,93 em relação ao intervalo intrajornada. Peço para que o relator dê uma olhadinha nessa questão. E, em relação às demais matérias, apenas se houver divergência em relação ao recurso do reclamante, eu me reservo no direito de fazer a sustentação oral nos minutos subsequentes. Muito obrigada. Consulto se há divergência. Não há divergência, assim fica decidido, então. Boa tarde. Há uma outra preferência também na pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, é o número 21 da pauta, é o RO 10 640 57 2017, inscrita a doutora Clarissa Araújo pela reclamada recorrida CIA Modas. Doutora Clarissa, pela recorrida. Estou rejeitando as preliminares e negando provimento. Doutora, pode aguardar, então, a primeira divergência. Exato. Há divergência? De acordo. Sem divergência, então se decide assim. Muito obrigada. Boa tarde. Agora, retornando à pauta dos processos do Dr. César Machado. O próximo é o número 31 da pauta, que é o RO 10.434-67-2019, inscrito o Dr. Alessandro Mastro Giovanni Faria, pelo reclamado recorrente Banco Bradesco S.A. Boa tarde. Um pouquinho. Conheço do recurso, com exceção dos tópicos contribuições previdenciárias e fiscais, com provimento parcial para determinar a aplicação da TR até 24 de março de 2015 e, a partir do dia seguinte, o IPCA. Doutor, tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. O ponto crucial desse processo aqui diz respeito a um adicional de tempo de serviço. Na sentença ele é nominado de anuênio, mas é a mesma parcela. E o que se discute aqui? A partir da Convenção de 2000, houve uma determinação expressa na norma coletiva, no sentido de que o empregado, até então, poderia optar por uma indenização adicional relativa a esse tempo de serviço. E com o recebimento dessa indenização, ele não teria mais agregado novos valores adicionais a partir de tal opção. Ainda que se argumente aí que não há prova escrita dessa anuência, o que se pondera aqui é que seria fato incontroverso o recebimento dessa indenização. E tendo em vista o recebimento dessa indenização, seria indevido esse pedido de adicional nos anos subsequentes. É o que se requer. Que é chamado Lagoinha. Data Vênia acompanha, mantém o voto, consulto se há divergência. Não havendo divergência, fica decidido dessa forma. Boa tarde, então. Doutor, tem o próximo. É o número 65 da pauta, que é o RO 10.945-95-2018. O doutor Alessandro está inscrito pelo reclamado recorrente Banco Bradesco e a doutora Isabela Sanglar Pimenta Machado pelo reclamante, que também é recorrente. Ambos recurso ordinário do reclamante. Você tem preferência? Não, do reclamante. Fala primeiro. Não tem nenhum adesivo.
Estou conhecendo dos recursos e com relação a conheço dos recursos, nego o provimento ao apelo do reclamado e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para, número 1, reconhecer a equiparação salarial do autor em relação aos paradigmas Fábio, Leonardo e Vandercy e condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais entre a remuneração do reclamante e dos empregados modelos, o que revelar mais favorável, mês a mês, excluídas as parcelas personalíssimas, com reflexos se observada a irredutibilidade salarial. Número 2, condenar o reclamado ao pagamento de comissões pelas vendas de produtos no montante de R$1.000 por mês, durante o período imprescrito do contrato com os reflexos que menciono, deferir os benefícios da justiça gratuita e excluir a condenação do autor do pagamento de honorários advocatícios. Essa é a proposta de voto e o primeiro é o reclamante a se manifestar. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, demais integrantes. A proposta de voto, Excelência, atende aos interesses do reclamante. Eu resguardo no direito de sustentar em caso de eventual divergência. Muito obrigada. Pois não. No caso, a proposta não atende a reclamada e eu gostaria de sustentar inicialmente no que diz respeito ao recurso ordinário da reclamada, uma condenação havida na sentença com relação à diferença de PLR. Essa diferença foi deferida em razão de projeção de aviso prévio indenizado. E no entendimento da reclamada, o empregado não trabalhando nesse período de projeção, ele não faria jus à PLR. Com relação ao provimento dado nesse instante ao recurso do reclamante, com relação às comissões, o entendimento da reclamada é que, não havendo pactuação, promessa de pagamento de comissões, não seriam devidas essas comissões. Ainda que se argumente aí que elas eram efetivamente vendidas, essa atividade estaria em conformidade com o artigo 456 da CLT. E ainda que se argumente o princípio da isonomia, em razão de corretores venderem produtos, o que se sustenta aqui é que não haveria que se falar em isonomia na medida em que são desiguais. Uns são empregados, outros não são empregados. Com relação à equiparação salarial, eu gostaria apenas de me ater aqui ao que o próprio juiz sentenciante menciona na sentença, abre aspas, o reclamante era gerente de agência varejo, sem atendimento do setor Prime, onde trabalhavam os paradigmas, por certo, gerentes de diferentes segmentações e porte, embora possam ter como base funções similares, como atendimento de clientes, vendas e abertura de contas, por certo, repito, por certo, fazem trabalho com valores distintos, têm treinamentos e conhecimentos específicos para atendimento dos clientes segmentados. Inclusive, diante do porte da agência, não podendo, portanto, serem equiparados de forma absoluta para recebimento de salário. Fecha aspas. Com base nesse fundamento da sentença que a reclamada pede que o voto não seja acompanhado. Apenas anoto aqui que na situação específica, o reclamante trabalhou para o Banco Cred Real e lá naquele outro banco ele sempre recebeu comissões. Essa é porque diariamente nós estamos aqui indeferindo, né? Mas aí nessa situação específica ele tem um direito adquirido. Eu peço o vênio das sustentações, mantenho o voto e consulto se há divergência. Não havendo divergência, assim fica decidido então, e boa tarde. Até a próxima. Até a próxima, até semana que vem. A semana que vem é carnaval, né? Ainda bem, né? Então na outra semana. Número 33 da pauta, RO 10 48878 2016. Inscrita a doutora Isabela Mariane Coelho, pela reclamada recorrida Telemon.
Inicialmente, eu estou deferindo a retificação do polo ativo para constar como reclamante Aparecido Samuel, conheço dos recursos no mérito, dou provimento para julgar improcedente a ação trabalhista, excluída a condenação aos honorários de sucumbência, custas, passando pelos reclamantes isentos. O doutor aguarda a primeira divergência, se houver, consulta se há divergência, não havendo divergência, assim fica decidido. Boa tarde e até mais. Número 15 da pauta, RO 10.188-08-2017. Inscrita a doutora Carolina de Souza Monteiro, pela reclamada recorrida, e o doutor Flávio de Souza e Silva inscreveu-se, mas não compareceu. Número 15 da pauta. Estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Alguma divergência? A doutora fala pela recorrida? Pela recorrida. Consulto se há divergência. Não havendo divergência, a turma assim decide. Boa tarde. Boa tarde. Número 25 da pauta, RO 10.369-25-2018. Inscrita a doutora Ana Paula Reimovics, pela reclamante recorrente Juliana Patrícia. É o 25? Sim. Então vou abrir manualmente que o PJ não quer abrir. Agora foi. Nossa, esse voto é longo demais, hein? Conheço dos recursos, exceto em relação ao argumento da reclamante quanto à subordinação direta. Dou provimento parcial ao apelo da segunda reclamada, DOB, para, letra A, limitar a condenação às horas extras intervalares nos dias em que o período de redução do intervalo entre a jornada for superior a 5 minutos. Faltou um S aqui. Apurando-se a partir do dia 11/11/2017, tão somente o tempo suprimido do intervalo sem reflexos. B. Limitar a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo previsto no artigo 384 até 10/11/2017. Afastar a impenhorabilidade dos créditos reconhecidos à autora até o limite de 50 salários mínimos e declarar que a reclamante arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, exceto se não tiver recebido créditos capazes de suportar a despesa, ocasião que será suspensa a exigibilidade. Quanto ao apelo da reclamante, provimento parcial para acrescer a condenação à indenização por danos morais no importe de R$ 2.500, reconhecer a existência de grupo econômico entre as reclamadas e condená-las solidariamente ao pagamento das verbas deferidas nesta ação. É a proposta de voto. E a doutora tem a palavra. Eu cumprimento a todos os presentes aqui, em nome do excelentíssimo senhor desembargador presidente. Eu não vou adentrar aqui a questão de terceirização, de ilicitude de terceirização, uma vez que em agosto de 2018 o STF já pacificou esse entendimento. Mas eu faço às vezes aqui do voto da ministra relatora Carmen Lúcia quanto à questão de não possibilitar a precarização do trabalho. Terceirizar não é precarizar o trabalho. E ela ainda falou que o Poder Judiciário ia ter que impedir tal abuso. E é o que eu peço à Vênia aqui com relação à situação dos autos. O grupo econômico agora, conforme decisão do relator, é claro, o grupo econômico existente das empresas é muito claro, muito óbvio. Todos os empregados da Crefisa, da loja que fica com a placa Crefisa, são empregados da Adobe, são pertencentes ao mesmo grupo. E sendo pertencentes ao mesmo grupo, configura-se a questão do empregador único, que é o que a gente defende desde a inicial. Não, a gente não está fazendo uma inovação jurídica, porque na própria inicial a gente já pede a caracterização do grupo econômico e a figura do empregador único. E uma vez sendo empregador único,
e tendo a autora exercido função efetivamente só para a empresa Crefisa, ela tem que ser enquadrada como financiária. E é o que a gente pleiteia aí desde o início para que seja feita justiça, uma vez que ela exercia atividades típicas de financiária, sempre exerceu. A empresa Adobe é exclusivamente para prestar serviços para a Crefisa. Elas fazem captação de cliente, contato com o cliente, fazem concessão de empréstimos, todas as atividades típicas da Crefisa como financiária. Então, uma vez caracterizado esse grupo, e claro, a figura do empregador único, a gente pleiteia esse enquadramento como financiária, respeitando aí o artigo 2, parágrafo 2º da CLT e principalmente visando aí respeitar também o artigo 9º, uma vez que a fraude perpetuada entre as empresas é muito clara. Quanto aos honorários advocatícios, eu venho pleitear também a questão de honorários, a verba trabalhista, ela tem uma natureza alimentar e ela é inclusive super privilegiada em cima de outros créditos. Então, eu venho pleitear a aplicação do CPC. O artigo 85, parágrafo 14 do CPC já fala que os honorários advocatícios não podem ser compensados porque eles são de natureza alimentar. Então, aplicando por analogia aí o crédito trabalhista alimentar e principalmente o artigo 98, parágrafo 3º do CPC, a gente vai requerer essa suspensão da exigibilidade aí do crédito dos honorários. É o que se requer. Data vênia, mantenho. Consulto se há divergência. Acompanho. Sem divergência, assim fica decidido pela turma. Boa tarde. Número 30 da pauta é o RO 10.432.67/2018. Inscrita a doutora Maria Alice Dumbar, pela reclamada, que é uma das recorrentes. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Conheço dos recursos, provimento parcial apelo da ré para afastar a condenação de horas extras pela supressão do intervalo intrajornada e ao recurso do autor para determinar que a partir do dia 25 de março de 2015 deverá ser aplicado IPCA como índice de atualização até o efetivo pagamento. Pois não, doutora. Eu gostaria de demonstrar, no caso, a impossibilidade do controle de jornada do reclamante. Ele era um trabalhador com jornada externa e, apesar dessa jornada externa, também era impossível esse controle. Não era um empregado que comparecia na sede da reclamada no início e no fim da jornada. Ele apenas atendia supermercados, clientes da reclamada, ao longo de todo o contrato de trabalho, ao longo da jornada de trabalho. E pela leitura dos depoimentos testemunhais, se extrai que ele atendia de 6 a 7 supermercados, o que inviabilizava o controle de jornada, seja pela reclamada, e também não seria possível impor o controle, não seria possível supor que os supermercados clientes passariam a controlar essa jornada de trabalho do reclamante. E ainda que se entenda que seria possível esse controle de jornada, pela prova testemunhal, não é possível crer que ele ultrapassava sua jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Pelas próprias testemunhas do reclamante, é possível extrair que ele gastava pouco mais de 40 minutos por supermercados clientes, e que isso no dia não daria nem 8 horas diárias. Dessa forma, a reclamada pugna pela exclusão de todas as horas extras. Eu acho que a culpa aqui é do WhatsApp. Que a pessoa tinha que ter a foto o antes ou depois. Eu peço o vênia para manter o voto e consulto se há divergência. Sem divergência, assim fica decidido. Obrigada. Boa tarde, viu? Número 18 da pauta, RO 10.258.77/2016. Inscrita a doutora Bruna Dornas Oliveira Martins, pela reclamada, que é também recorrente, que é Beck.
Com êxito do recurso, com provimento parcial para excluir da condenação as horas em itinere. Pois não, doutor. A divergência, excelência? Há divergência? Não, senhor. Não há divergência até o momento. Ok, então. Assim, então, fica decidido. Obrigado. Boa tarde. Número 59 da pauta, RO 10.869, 95/2018. Inscrito doutor André Ricói Leão, pela reclamante recorrente. Boa tarde. Boa tarde. Estou conhecendo dos recursos e negando o provimento. Pois não, doutor. Boa tarde, excelências. Boa tarde, jogadores. Boa tarde a todos. A presente demanda aqui trata-se do seguinte, de um contrato de prestação de serviço que foi feito iniciando o seguinte, foi requerida a reclamante para entregar a carteira de trabalho para que fosse assinada. E essa carteira ficou de posse da reclamada por um prazo de até um ano. Posteriormente foi devolvido sem as devidas anotações e sem o registro dessa entrega. Foi apresentado um contrato de representação que foi imposta à autora assinar, sob pena de demissão. E esse contrato de representação foi feito com data retroativa do quando foi efetivado realmente. E logo em seguida, com o término desse contrato, entrega da carteira assinada com data naquela data de quase um ano e meio depois de trabalho, foi entregue à reclamante assinada, mediante a quebra desse contrato de representação. O que está pegando nesse processo, na verdade, é essa divergência com relação à atividade, à função da recorrente. Se realmente era vendedora subordinada ou representante comercial autônoma. Que, na verdade, essas atividades eram idênticas, tanto antes quanto depois. Quanto vendedora subordinada como representante, eram idênticas. Por exemplo, o salário era igual, as comissões que eram as mesmas antes e depois, os horários e rotas eram fiscalizados via celular e por seus superiores. E outra, a reclamante se colocou inteiramente à disposição da empresa. Ela tinha que cumprir metas, essas rotas já eram determinadas e já eram repassadas para ela, quanto os colegas também, pela parte da manhã ou uma reunião já definindo essas rotas da semana. Essa pessoalidade na função da reclamante nessas atividades se comprova através das entregas desses relatórios, que todo no final da tarde eram entregues relatórios semanais e também relatórios mensais. Além dessa exclusividade de venda de produtos da empresa, que ela não tinha, porque foi legado que não tinha, que ela poderia fazer, não havia essa exclusividade, e na verdade era assim, porque havia essa subordinação às metas, a fiscalização de horário. Então ela não tinha como fazer vendas de outros produtos de outras empresas. Então o que nós pleiteamos aqui é a configuração do artigo 3º e 4º da CLT ante ao reconhecimento do vínculo empregatício. Com relação aos salários, todos os salários que ela recebeu durante todo o período trabalhado foram deduzidos das comissões. Ela tinha um valor de comissão para receber, esse salário era deduzido na comissão, juntamente com férias, com 13º, tudo era sempre descontado. Então pedimos o reconhecimento desse vínculo, já que há documentos que provam todas essas assertivas nos autos. Obrigado. Consulto se há divergência. Sem divergência, assim fica decidido. Boa tarde. Agora, no próximo processo, é o número 53 da pauta. O advogado está presente apenas para assistir ao julgamento. É o RO 10.795, 31/2017.
Dr. Lucas Dornelas representa o recorrente reclamante. Número 53. Vou colocar aqui na tela. Sim, sim. Está chegando. 53 da pauta. Estou conhecendo do recurso com provimento parcial apelo para condenar a primeira reclamada ao pagamento de horas extras no período de 13 a 31 de dezembro de 2016, considerando-se como tais as que foram trabalhadas além da 8ª diária e ou 44 semanal, aquele critério mais benéfico, acrescido do adicional normativo, divisor 220, os reflexos aqui mencionados, com a média da jornada consignada nos cartões de ponto, e também condenar a primeira reclamada ao pagamento da multa convencional. Essa é a proposta de voto. Consulto se há divergência. Sem divergência, se fica decidido. As sustentações orais terminaram. Quanto à pauta, registrar que no número 2, que é o AP 12149-2013, o Dr. Jorge Berg de Mendonça declarou-se suspeito e o Dr. Gessé Cláudio Franco de Alencar já votou. Com o restante, então, dos processos da pauta, eles ficam decididos nos termos do voto do relator. Passaremos agora aos processos da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Primeiro é o número 8 da pauta, que é o RO 10.125-30-2018, inscrita a doutora Mariana Tavares Matos Fonseca, pela reclamante recorrente. Obrigado. Muito bem. Estou conhecendo de ambos os recursos. Ao da reclamante, eu estou fixando que os honorários por ela devidos incidirão apenas sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes. Ao do reclamado, eu estou dando provimento para determinar a observância dos instrumentos coletivos, em especial no que concerne ao parágrafo 2º da cláusula 8ª, base de cálculo das horas extras composta de verbas salariais fixas. Segundo, para excluir da condenação ao pagamento dos reflexos de valores recebidos a título de PR pela média mensal obtida sobre repouso, incluindo sábados, domingos, feriados, férias, mais 1/3, 13º e fundo. E terceiro, revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. Estou reduzindo o valor arbitrário da condenação para R$ 120 mil, com custo pelo réu no valor de R$ 2.400. Eventual discussão sobre devolução de valores recolhidos a maior deverá ser formulada pela parte interessada perante o juízo próprio. A minha conclusão. Pois não, doutora. Excelências, boa tarde. Eu gostaria de sustentar aqui uma situação peculiar vivida pela reclamante com relação ao dano moral. A reclamante, ela trabalhou por 6 anos no Banco Itaú, na função de consultora de investimentos, e ela foi afastada, com 5 anos de banco, ela foi afastada de licença maternidade, e durante essa licença maternidade, ela recebeu uma ligação do banco na casa dela, com os filhos dela, ela tinha 2 filhos pequenos à época, informando que a função de consultora havia sido extinta no banco e que havia uma função de gerente de agências para ela. Então, essa função caiu para ela como uma surpresa, desagradável, mas ela não viu outra alternativa senão aceitar essa função diante dos filhos, desempregada no momento, e foi trabalhar no banco sem qualquer treinamento para isso. Ela não sabia mexer sequer no sistema do banco, ela não tinha mesa e cadeira para sentar, isso está comprovado nos autos. Depoimento da testemunha Ana Flávia Moreira, está comprovado. Ela não tinha nem lugar para trabalhar no banco. Foi vista chorando pelos colegas, isso está provado nos autos. Ou seja, o banco criou uma situação que foi totalmente contra os valores que ela tinha, toda a dedicação que ela teve no banco, julgou ela numa função recém-voltada de uma licença maternidade, e ela não viu outra alternativa, pediu demissão ao banco. E aqui, na verdade, o que o banco criou foi uma situação para que a reclamante pedisse demissão
Isso ficou claro porque ela voltou de licença maternidade com uma função desconhecida por ela, sem lugar para sentar, ficar 8 a 9 horas numa agência, sem lugar para sentar. Né? O Itaú, um dos maiores bancos do país. Então, excelências, essa conduta do banco, ela desrespeita a reclamante, que por 6 anos trabalhou lá. Né? E o juiz de primeira instância viu isso como meros aborrecimentos do ambiente laboral, que vai contra a ética e a moral aí. Né? Principalmente nós, como mulheres aí no mercado de trabalho, não podemos aceitar uma conduta do banco como essa. Então, foi isso que a reclamada requer, né? Os danos morais, e também reiterar o pedido de... Os honorários foram arbitrados sobre o valor da inicial, subtraído do valor da causa, os honorários sucumbenciais. A reclamante comprovou e foi agraciada pela justiça gratuita, então a reclamante requer, né, a condenação seja suspensa ou, na eventualidade, que seja observado o percentual de 5% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes, né, como dito pelo ilustre desembargador. Sem mais, excelências. Obrigada. É divergência? Não, sim. Sem divergência, então o voto do relator é adotado. Obrigada. Boa tarde. Número 33 da pauta é o RO 11.156/44/2017, inscrito Dr. Rodrigo Otávio Alves Leite Martins, pela reclamada recorrida DNG. 33 da pauta. A recorrida? Conheço e nego. Sim, senhor. Doutora, é recorrente ou recorrida? Recorrida, né, doutor? Estou pela recorrida, excelência. Conheceu, negou, o doutor pode aguardar a divergência, então, né? A divergência? De acordo. Sem divergência, então fica decidido dessa forma. Boa tarde. Boa tarde. Número 3 da pauta é o RO 10.021/28/2019, inscrito Dr. Ailton Moreira Lemes, pelo reclamante, que é o recorrido. Eu vou ler a primeira opção, tá, Gessé? Eu vi que o Gessé anotou segundo, mas ele também está com a primeira. Esse minutinho. Boa tarde. 10.021. Esse minutinho. Só um minuto. Travou aqui. Um segundo, travou um pouquinho. Vontade. Não, aqui já deu. Negado provimento integral, melhor ainda. Primeira opção, vamos lá. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada e no método dando provimento parcial para declarar válida a justa causa aplicada pelo empregador. E com isso não há que se falar no pagamento de verbas típicas da dispensa sem justa causa, e nem há que se falar no período de estabilidade do cipeiro. Fica, portanto, excluído da condenação o pagamento do aviso prévio, indenizado, suas projeções, excluída férias proporcionais com 1/3, bem como excluindo também o 13º proporcional, obrigação de entregar a TRSTT no código SJ2, chave de conectividade para saque do fundo de garantia. Estou reduzindo o valor da condenação para R$10.000, com custo de R$200 mantidos a cargo da ré. Eventual discussão de restituição de valores a ser discutida perante juízo próprio. Quer sustentar? Pois não, doutor. Excelências, essa justa causa ela não pode proceder, porque 4 meses antes da efetiva demissão do empregado, a empregadora jogou o empregado no ócio e o deixou por 4 meses sem nada o que fazer. Para no final, por volta de dia 11 de dezembro de 2018, dar ele uma tarefa para resolver em 24 horas e a gerente já era sabedora que não tinha como ele solucionar a questão, que era parcelar os débitos junto à Receita Federal. A empresa em comento, na verdade, é uma empresa que tem a gente pode classificar como uma bagunça fiscal. E quando a prefeitura assumiu a empresa, que a empresa hoje está sob interdição da prefeitura, porque é um hospital, a prefeitura começou a organizar a situação fiscal da empresa, que há mais de 20 anos já vinha desorganizada, não por culpa do empregado, por culpa da própria estrutura da empresa. E no ano de 2018, 4 meses antes da demissão, como eu já falei, a empregadora retirou do empregado todo o serviço e o deixou no ócio.
poderia ter demitido ele ali. Eu costumo dizer que é uma faculdade do empregador demitir ou não o empregado, desde que cumpra os requisitos da lei. Para depois de 4 meses, chegar para ele e determinar que ele parcelasse o débito junto à Receita Federal. E essa mesma gerente que deu ele essa tarefa tinha ido com ele já na Receita Federal e o agente da Receita Federal já tinha informado que era impossível parcelar os débitos enquanto não fosse feito o lançamento no sistema. Não havia nenhum lançamento de débito, a empresa devia, mas não havia um lançamento. Então, era impossível em 24 horas, ou seja, menos de 24 horas, porque no dia 11 ela deu a tarefa e no dia 12 ela o demitiu. Entendeu? Já com ameaça de demissão por justa causa, no dia que ela deu a tarefa. Então, assim, é imperativo de que a sentença do juiz de primeiro grau seja mantida na integralidade, tendo em vista que a demissão ela foi forçada, ela foi criada uma situação para demitir um empregado. Então, esse é o nosso entendimento e o nosso desejo. Consulto-se a divergência. Senhor presidente, eu vou respeitosamente pedir para ficar parcialmente vencido, que eu iria além e daria provimento ao pedido reconvencional. Então, com o voto vencido, a turma decide, nós temos parcialmente vencido, a turma adota e decide, nós temos o relator. Boa tarde. Agora uma inscrição feita hoje, no número 16 da pauta, que é o RO 10.592-25-2018. Inscritos e presentes, Dr. Rodolfo de Souza Monteiro, pela reclamada, recorrente, e doutora Renata Machado Nogueira, pela reclamante recorrente. O doutor Rodolfo fez pedido de adiamento? Eu estou indefinindo porque publicou no Diário Oficial, até trouxe o Diário Oficial aqui. Tá? Então, esse indeferimento, eu estou fazendo esse indeferimento, tá certo? A página do Diário Oficial está ali. Entendeu? Deixei até com o presidente. Então saiu correto, tudo certinho. Dar uma olhada, doutor. Você pode ver que saiu tudo certinho aí. Tá certo? Não, o advogado tem que lutar. Se o advogado não lutar, não é advogado. Aqui eu conheço de ambos, eu estou conhecendo de ambos os recursos, mas não estou negando provimento a todos. Ambos não, são 3. Né? Estou negando provimento a todos. Excelência, nós queríamos primeiro pontuar nessa questão, é que a base da decisão do juiz foi o testemunho, da única testemunha que teve no processo, né? E por que a empresa optou por não levar testemunha? Porque ela considerou que apenas os documentos acostados no processo seriam suficientes para a decisão. O que ocorreu? No dia da audiência, quem apareceu lá foi a irmã do dono da empresa. Né? Assim, normalmente, quando um parente, um irmão, vai depor, em qualquer circunstância, é indeferido, não é considerado depoimento, no máximo como informante. Agora, num processo como esse, que o irmão vai lá para depor contra o outro, tá certo? E, ademais, além dele depor com o irmão, ele tem uma ação contra a empresa. Então, nós que lidamos aqui na área trabalhista, eu, por exemplo, sempre defendi que uma pessoa que ajuizasse uma ação pudesse ser testemunha de outra. Mas um irmão, né, o irmão que vai depor um processo contra o outro, é porque tem uma questão emocional muito forte. E no caso específico do depoimento da irmã do dono da empresa, nota claramente que a fala dela foi combinada, ela usou os termos corretos, então foi muito bem combinado, tinha uma carga emocional muito grande, né? E se nós olharmos a documentação que está no processo, está claro que os requisitos de relação empregatícia não estão lá. A reclamante é uma engenheira, né? Ela estava trabalhando como consultora, ela tinha o direito de ir e vir a hora que quisesse, ela escolhia o serviço que queria fazer, quando fazer, como fazer, né? Então, assim, nós consideramos que começou, nós contraditamos na hora certa,
infelizmente o juiz não aceitou. Passa você também. Essa aqui é da outra empresa, do Ivaldo, do outro réu. Boa tarde, meros desembargadores. Boa tarde. Vou tomar a palavra um minutinho para... Peraí, vou levantar isso aqui. Para somar aqui a fala do meu colega, que nesse processo não só houve, realmente é uma questão extremamente sensível, que é a irmã reclamante depondo contra o irmão, mas, em contrapartida também, essa engenheira que já havia sido empregada da empresa, e isso tudo está nos autos, e que havia sido dispensado posteriormente, optou, assinou um contrato de consultoria. A média salarial paga pela empresa para uma engenheira de R$8.000, ela recebia R$17.000. Passado o tempo, ela vir negar o contrato que ela própria assinou e dizer querer que aquele contrato tenha todos os benefícios da CLT, eu usei um termo que eu acho muito bom, é querer o melhor dos dois mundos, porque ela tinha liberdade, ok, ainda que não tivesse, liberdade de horário, na ocasião, embora realmente isso aí são questões particulares, né, que a fizeram pleitear, que a fizeram optar por esse contrato, que era levar filho na escola, ter mais liberdade, etc. E por isso que o salário dela, por isso que a remuneração combinada com ela foi de R$17.000, porque é totalmente incompatível com isso. E infelizmente o juiz de primeiro grau entendeu que esse valor teria sido para se desvencilhar dos ônus do contrato de trabalho formal. E convenhamos, R$17.000 é muito mais do que os ônus do contrato formal no valor base do engenheiro, que seria de R$8.000. Então, nós pugnamos pela reforma dessa decisão de primeiro grau, porque entendemos, sim, que ela, uma engenheira formada pelo FMG, que optou por esse tipo de contrato, depois, eu quero mudar tudo, então, vem a mim, isso não pode, isso seria realmente assim, beneficiá-la com aquilo que ela não quis, no primeiro momento. Entendemos que isso não seria justo nem certo. E tem mais uma questão com relação ao recorrente que eu represento, que é o seguinte: ele assinou um contrato de cessão de cotas, ele foi sócio da empresa de fato até 2017, assinou um contrato de cessão de cotas pelo qual ele pagou mais de R$1 milhão, para que o sócio, então, remanescente, assumisse nos termos eventuais débitos trabalhistas. Então, eu queria que isso também, alternativamente, fosse considerado para excluir o recorrente Ivaldo do polo passivo dessa demanda, caso seja superada a questão aí do contrato e da fragilidade da testemunha trazida pela autora. É isso. Consulto se há divergência. De acordo. Também de acordo. Nesses termos, então, fica decidido. Boa tarde. Não há mais sustentação oral nos processos do Dr. Jorge Berg. Apenas há, no número 44 da pauta, uma indagação do juiz Vitor Salino. Não seria o caso de sobrestamento. Eu manifestei, está superado. Manifestei, pode seguir, pode prosseguir. Então, todos os demais votos dessa sessão fica decidido nos termos do... E tem um aqui, só para fazer um ressalvo, que os dois optaram pela segunda e a unânime está o 24. Sim. Tranquilo. Fica decidido nos termos dos votos lançados nos respectivos processos. Agora, processos da pauta da relatoria do juiz Gessé Cláudio Franco de Alencar. Primeiramente, no número 24 da pauta, que é o RO 11.695-30/2017, o excelentíssimo juiz relator está pedindo a retirada de pauta para abrir vista de documento novo ao reclamante
recorrente. Sugere a retirada de pauta. Depois que havia sido indicada a inclusão do processo em pauta, o presidente, foi juntado aos autos um documento novo e ele eventualmente pode ter alguma repercussão no julgamento dos recursos, razão pela qual a sugestão desse relator é no sentido de retirar o processo de pauta e dar vista à parte contrária. A divergência? Não, não concordo. Sem divergência, fica polido. Número 9 da pauta, RO 10.534, 60/2018. Inscrita a doutora Meiriele Albuquerque Silveira, pela reclamante recorrente. Com a palavra o relator. É o 9 da pauta, senhor presidente. Sim, senhor, 9. 10.534, não é isso? É porque veio para cá. 10.534. É porque veio para cá. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos, com a pequena ressalva aposta na admissibilidade, e no mérito dou-lhes parcial provimento. Ao recurso dos reclamados para, letra A, determinar que na correção dos créditos trabalhistas deva ser aplicada TR até março de 2015 e após IPCAE. Letra B, postergar para a fase de execução o exame da aplicação da OJ 394. Ao apelo da reclamante para declarar a natureza salarial das horas decorrentes do intervalo do artigo 384 da CLT, sendo devidos os mesmos reflexos deferidos para as demais horas extras. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante. Mantém o valor da condenação por conta ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Com o cumprimento dos demais componentes dessa egrégia turma. Em relação à proposta de voto, eu vou aguardar eventual divergência. A divergência? Sem divergência, fica decidido. A doutora tem mais um processo na pauta, que é o número 23, que é o RO 11.66104/2017. Ela é procuradora da reclamante recorrente. Número 23. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto, mas no mérito estou negando-lhe provimento. Boa tarde a todos. A reclamante aqui, diante da improcedência de uma incorporação de função, ela tinha um cargo de gerente de PJ, a qual desempenhou várias funções por mais de 16 anos, conforme, inclusive, constou dos documentos juntados pela reclamada, o histórico de função que comprova. Então, o requisito tempo foi cumprido, função comissionada, e teve a destituição desse cargo, havendo, assim, uma redução salarial. No entanto, na contestação, a Caixa, eu até citei no recurso, conforme trecho da contestação, ela fala que motivou o descomissionamento. E ao contrário da documentação, porque ela motiva, que ela ainda fala, atuação fora dos parâmetros exigidos, que a reclamante, como gerente PJ, tinha um comportamento que estava fugindo dos parâmetros. Só que os documentos juntados no ID 166321 e a 31260 demonstram o contrário. A reclamante era sempre elogiada, sempre estava em destaque pela função por ela exercida. Não bastasse isso, houve essa destituição e a redução salarial, mesmo ela tendo outros cargos em comissão, houve sim a redução. Então, o que a gente requer aqui é a incorporação da função de PJ, tendo em vista que obedeceu os requisitos, tempo, né, e foi até antes da nova lei da reforma trabalhista, e também porque ela cumpriu todos os requisitos. E mesmo se assim não fosse, a reclamante ainda pugna que, caso não entenda pela incorporação da última função, porque houve de fato a destituição de PJ, mesmo ela depois passando a gerente de negócios e depois assistente, houve a redução. Então, que mesmo se assim não entender pela incorporação, que ela já tinha direito da última função como gerente de PJ, que seja incorporada em 100% o CTB e o porte, que ela recebeu também por mais de 10 anos. Então, diante dessas ponderações e da documentação juntada, a gente, em respeito à proposta de voto do eminente relator, a gente pede que os demais não acompanhem. Consulto se há divergência. Sem divergência, então fica decidido dessa forma. Obrigada. Boa tarde a todos.
Número 18 da pauta é o RO 11-189-13-2017. Inscritos e presentes, doutores Fernando Alvarenga Brão Grátis de Miranda, por um dos reclamados, que é o Banco Rural, e doutora Cristina de Oliveira Souza, pela reclamante recorrida. Com a palavra o relator. Senhor presidente, estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelos reclamados e, no mérito dou-lhes provimento para absolver os réus de todas as condenações impostas na sentença, invertidos os ônus de sucumbência, ficando isenta a reclamante de pagamento de custas por litigar sob parte da justiça gratuita. É o meu voto, senhor presidente. Alguém fala pela reclamante? Pois não. Boa tarde a todos. Com a devida vênia ao voto proferido pelo relator, eu peço uma atenção especial a esse caso, aos demais votantes. Nós estamos falando de estabilidade de dirigente sindical após o período do mandato, 1 ano após o período do mandato, conforme prevê o artigo 543 do CLT, parágrafo 3º. A empresa, ela alega que houve um encerramento das suas atividades. No entanto, não foi isso que ficou provado nos autos. Ficou provado que a empresa manteve as atividades, inclusive ela não se encontra encerrada e sim suspensa na SUSEP. Ela é uma empresa corretora de seguros. Inclusive ela alega que essa suspensão ela só aconteceu depois que a reclamante foi dispensada, e todo o depoimento das testemunhas da testemunha ouvida é no sentido de que a empresa até hoje ela ainda mantém atividades de renovação de seguros, mesmo que não seja para ela, mas ela faz as atividades para outras empresas. Então, eu gostaria que fosse, se o doutor relator, com todo respeito, pudesse rever o seu posicionamento, né? Porque a empresa ela não se encontra com as suas atividades encerradas. Ela ainda está no mercado, ainda continua. O senhor José Geraldo, que foi empregado da empresa, a testemunha afirma isso, ele ainda continua e, se quisesse até fazer uma inspeção e ir até onde está, a gente veria ele trabalhando, fazendo essas mesmas atividades. Então, por isso, peço vênia ao voto do relator e espero que os outros votantes possam divergir. Obrigada. O senhor pode aguardar a primeira divergência? Excelência, poderia. Fica a seu critério. Não, se o senhor puder. Não, claro. A divergência? Sem divergência, então assim se decide. Boa tarde. Número 11 da pauta é o RO 10-584-64-2017. Inscrita a doutora Ieda Cíntia de Pinho, pelo reclamante recorrente. Com a palavra o relator. Só um minutinho, senhor presidente, que o voto é longo, está difícil de chegar. Cheguei. Conheço... Posso, senhor presidente? Claro. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito dou-lhes parcial provimento ao do reclamante para acrescer à condenação o pagamento do adicional previsto na Lei 3.202/57 no período efetivamente elaborado como vendedor, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário, aviso, FGTS e horas extras. 2. Acrescer à condenação o pagamento das diferenças de comissões, conforme cálculos elaborados no laudo pericial contábil jotado aos autos, com exceção da correção monetária, com reflexo nos repousos, aviso, férias, mais 1/3, 13º, FGTS e horas extras, ficando invertidos os ônus dos honorários periciais contábeis, que passam a ser devidos pela reclamada, no importe hora fixado de R$ 1.500. Número 3, absolver o reclamante da condenação ao pagamento dos honorários periciais médicos, que deverão ser quitados em conformidade com a Resolução 247 de 2019 do CSJT.
Número 4, absolver o reclamante da condenação ao pagamento da multa de 2% aplicada quanto da interposição dos embargos declaratórios. Ao recurso da reclamada, dou parcial provimento para decotar da condenação a indenização por despesas com uso de celular. Aos recursos das partes, dou parcial provimento para determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada TR até março de 2015 e PCA após essa data. E número 2, para afastar os honorários de sucumbência deferidos em favor do advogado de ambos. Fica mantido o valor arbitrado da condenação por quanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimo presidente e demais membros da turma. Boa tarde a todos, senhores. Eu vou iniciar acerca da justa causa. Nesse processo, no dia 16 de novembro, o reclamante teve um acidente de trabalho. No momento em que ele caiu do caminhão, ele iniciou um afastamento no dia 17 de novembro. No dia 2 de março, ele foi até a empresa para entregar um novo documento. Inclusive, consta nos autos um atestado médico que vai até o dia 20 de março, folha 808, que a própria reclamada apresentou. Então, o contrato ainda estava suspenso e, ainda assim, a empresa efetuou o desligamento alegando justa causa. No entanto, não foi comprovado em momento algum o motivo da justa causa. A empresa chega a alegar acerca de cheque de terceiro, mas na mesma folha que a juíza pauta a sentença dela, folha de número 1013 e 1014, tem o procedimento 3.7, em que consta que o cheque de terceiro é aceito em caso de autorização do gerente. Ficou claro, tanto pelo o próprio reclamante, quanto pelas testemunhas ouvidas. Então, não seria o problema de cheque de terceiro, até mesmo porque o próprio preposto alega que, em caso de cheque de terceiro, existe a possibilidade do funcionário fazer o pagamento e isso não justifica a medida mais severa de todas. A empresa alega ainda que poderia ser o caso de nota fiscal irregular para ter justificado a justa causa. Contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam que tenha sido o reclamante o emissor dessas notas. Haja vista, o próprio preposto alega que não consta o nome do reclamante nas notas, alega ainda o próprio preposto que as notas acostadas aos autos estão ilegíveis, como é o caso da 855, por exemplo, da folha de número 855. E o próprio preposto ainda ressaltou que não sabia informar se era uma nota ou mais de uma, que não sabia informar qual seria o cliente, que não sabia informar qual seria o valor. Ora, se fosse algo tão grave a ponto de ensejar uma justa causa, certamente era de se esperar que o preposto tivesse mais conhecimento do caso, não seria tratado com tanta banalidade. Outro ponto a ser ressaltado, ainda dentro da justa causa, é que o depoimento que foi mais observado foi o depoimento do senhor Adir Meirelles, gerente da reclamada, gerente este que, por sua vez, ressaltou ao longo do depoimento que nunca trabalhou com o reclamante, seja como gerente ou seja na mesma equipe, visto que o preposto da reclamada, senhor Arlen Dias, informou que o gerente do reclamante era o Edmar Rezende. As testemunhas ouvidas, tanto a rol da empresa quanto a rol do reclamante, também informaram que o gestor era o Edmar Rezende. Então, o testemunho do senhor Adir Meirelles não seria uma prova tão pertinente a ser ressaltada ao longo de toda a sentença, principalmente quando em contradição com o próprio preposto, que não foi, com todo respeito, observado na sentença de primeira instância. Dentro desse cenário, o contrato de trabalho do reclamante estava suspenso há 4 meses, então, e a imediatidade, onde que ela entra nessas circunstâncias? Não existe mais, porque para a empresa o fato do contrato estar suspenso ou não era indiferente. Ainda assim, quando o reclamante compareceu, ela falou, não, toma aqui uma justa causa. E um outro ponto muito interessante, inclusive acerca do senhor Adir Meirelles, que não era o gerente do autor, mas que consta nos autos áudio dele, folha 153, 154, 155, ele confessou a existência desses autos e falou e tentou explicar que aquilo ali se deu basicamente porque a empresa não vive sem meta, então ela precisa de meta, precisa de número.
E nesses áudios constam de forma muito clara e em todo um contexto que o vendedor ou vende, ou faz a coisa acontecer, ou vai ser desligado por justa causa, que não tem alternativa. E se meter atestado, entre aspas, vai dar justa causa. Né? O próprio depoente da empresa deixa claro que se você não vende, se você não faz a meta, se você não entrega o número, se você está afastado, se a sua rota está parada, é motivo de justa causa. Fato que não foi observado. Então, peço que tenha uma atenção redobrada nesse aspecto, porque parece que para reclamar do artigo 482 já não era algo tão interessante. O que importa, no fundo, são os números, são as metas que são alcançadas. Se as metas não são alcançadas, é passível de punição. Né? No próprio procedimento ressaltado pela empresa, né, na folha 10.13, 10.14, que é ressaltado muito pela juíza, fala da exceção do cheque de terceiro. Ainda no que tange ao motivo da justa causa, né, é oportuno ressaltar que foi ouvido pelo reclamante uma testemunha que era auxiliar de expedição, uma testemunha que era entregadora e uma testemunha que era vendedora, os 3 cargos que foram trabalhados pelo autor no período imprescrito. Então, e a testemunha da reclamada era um gerente, ou seja, não trabalhou em nenhum desses cargos. Isso durante 24 anos, testemunha gerente, né, então não vivencia a mesma realidade. A testemunha Stephanie, que trabalhava na mesma equipe que o autor, subordinada ao mesmo gerente, o Edmar Rezende, ela deixou claro que o Edmar Rezende informava se o cliente estiver com crédito cortado, se o cliente estiver com crédito suspenso. O procedimento é ligar na empresa, ligar para o gerente e informar, olha, o cliente está querendo comprar aqui à vista, ou seja, o cliente vai alcançar o número para a empresa, mas ele não pode comprar no nome dele, porque ele está sem crédito liberado. Nessa ocasião, o gerente analisava o que podia ser feito para ver se era o caso ou não de emitir uma nota em prol do cliente, só que com nome de terceiro, já que o cliente não tinha crédito ativo. O que era feito em prol do número, ou seja, a empresa criava um procedimento, mas o gerente na ponta para alcançar o resultado final, que é a meta, ele dava um jeitinho de burlar e se o vendedor não fizesse exatamente o que o gerente estava orientando, era passível ainda de punição. Esse cenário fica muito claro ainda na folha 131, se não me falha a memória, que é um áudio do próprio Edmar Rezende, que ele fala assim: senhores entregadores, a nota fiscal saiu do galpão, saiu do CD, do centro de distribuição, entrega essa nota, venda essa nota, mas não volte com ela de forma alguma. Como assim? O entregador ele sai com a nota para o cliente A. Se o cliente A, por algum motivo, falou, não tem como eu receber, volta para a empresa? Não, não volta. Você passa a nota para o cliente B, para o C, para o D. Pouco importa de quem vai receber a nota. A empresa quer o número, ela quer o resultado. Então, é essa conduta que vem se repetindo há anos, infelizmente, relacionada a essa reclamada, sendo inúmeros os casos de justa causa em situações muito parecidas. Então, assim, peço encarecidamente que seja dada uma atenção diferenciada ao conjunto probatório, visto que conduz a uma outra em um sentido contrário ao da sentença, justificando a reforma, inclusive, do voto, com todo respeito, dadas as vendas. No que tange a hora extra, prezados julgadores, excelências, eu gostaria de ressaltar que a juíza indeferiu não, mas ela deferiu parcialmente as horas extras no que tange ao cargo de vendedor, ressaltando que é fixar de 6 às 19, alegando que o horário comercial é até às 18 horas. Só que são comércios que trabalham com produtos alimentícios. Então, a padaria, restaurante, lanchonete, supermercado, que funciona até 9, 10 horas, alguns 24 horas, outros até meia-noite. Então, não tem essa limitação de 18 horas. Ademais, ao analisar todo o conjunto probatório, é possível depreender que nenhuma testemunha informou que era só até 18 horas. Então, o normal era trabalhar até 20 horas, 21 horas como vendedor, só que observando esse teórico funcionamento do horário comercial, a juíza reduziu um pouquinho a jornada que foi solicitada na inicial, embora comprovada, pois a única testemunha que era vendedor, o senhor Wagner Rodney Salles, a única testemunha que era vendedor, ele deixou claro que como vendedor ele trabalhou de 6 às 20, 6 às 21, aos sábados de 6 às 14, salvo quando tinha reunião na empresa, que era até 16, 17 horas. Fato que não foi observado. Acerca de feriados, todas as testemunhas falaram que trabalharam em feriados, todas.
Só que, com exceção do senhor gerente, Adir Meirelles, que nunca trabalhou com o autor, e foi claro ao informar que ele nunca trabalhou com o autor, que falou que não, que ele não trabalhava em feriado. Só que a realidade que se aplica ao auxiliar de expedição, ao entregador e ao vendedor, não era a mesma realidade vivenciada pelo gerente de vendas. Então, não seria razoável utilizar o depoimento do gerente, né, como se fosse aplicável em todos os demais cargos. Isso que não era essa a realidade. Ao mesmo tempo, é oportuno ressaltar que o gerente Adir Meirelles informou que trabalha junto à RE há 24 anos e que nesses 24 anos ele nunca, frisa-se, nunca tirou 30 dias de férias. A depoente Stephanie, por sua vez, afirmou que também trabalhou durante um longo período na empresa e que nunca teve a faculdade de tirar 30 dias, já era forçado os 20 dias. Então, já vinha no aviso de férias 20 dias e ainda que solicitasse 30 não era facultado. A juíza, infelizmente, analisou o voto do senhor Adir, o depoimento do senhor Adir, e falou que não. A testemunha Adir foi convincente, falou que podia vender. Sim, podia vender, mas em 24 anos nunca quis tirar 30 dias? No mínimo curioso, né? O que penso eu, na minha humilde significância, que é, no mínimo, né, é de ser observado. Em 24 anos não tirar 30 dias de férias e todos os demais depoentes informarem que era forçado o gozo de 20 dias na área de vendas, tanto como entregador quanto como vendedor. Só verificar se tem algum outro ponto que justifica algumas ponderações. No que tange ao intervalo intra-jornada, né, ele foi indeferido na sentença de primeira instância, segundo o voto do ilustre julgador, me parece que será mantido. Contudo, o senhor Pedro Júnior, testemunha ouvida como auxiliar de expedição, informou que o gozo era parcial e que não era facultado o registro na totalidade. O senhor Rodney Salles, Wagner Rodney Salles, vendedor, informou que o gozo também era parcial e que era de conhecimento da empresa. Mesmo sendo uma atividade externa, a empresa tinha conhecimento, ocasião em que ele explicou como. Tendo em vista que pelo relatório VAPEC, relatório esse inclusive incontroverso, em que consta o horário da emissão da nota fiscal, constando ainda o horário de início e de término do atendimento, informação que é inserida no coletor de dados, o coletor de dados, que é um palm top, um dispositivo móvel da empresa, basta mera verificação do horário de término de um atendimento e o horário do próximo início para ver se houve ou não houve o gozo parcial ou não do intervalo intra-jornada. Então, tinha, sim, meios eficazes da empresa controlar. A empresa, né, teoricamente alega não controlar, contudo era monitorado. Tanto é que, como entregador, que havia também o gozo parcial, a testemunha, única entregadora ouvida, que foi a senhora Stephanie, ela ressaltou que, como entregadora, a partir de determinado período, passou a ter, inclusive, cartão de ponto, controle de jornada. Fato também ressaltado pelo preposto. Entretanto, a empresa, em momento algum, juntou aos autos tal documento, que demonstra que, no mínimo, ela tentou, né, se beneficiar da dúvida, né, não juntando aí o que justificaria a aplicação da súmula 338, inciso 1 do TST, para deferir as horas extras nos usados termos da inicial, né, tendo em vista principalmente o conjunto probatório, as provas produzidas, principalmente no decorrer da audiência de instrução. O voto realmente era longo e o recurso, Jesus, toma conta. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa a ser observada. Só que o tempo da senhora terminou. Acabou? A senhora tem mais algo bem importante? Deixa o processo longo, a gente pode abrir um minutinho a mais, né? Não vai... Eu vou fazer uma pequena ponderação, excelência, acerca então da multa convencional, porque de acordo... Escolhe o tema faltante mais importante. Né? Porque já são 12 minutos, nosso tempo do regimento é 10, né? A senhora já ganhou 20%, né? Então a senhora escolhe mais um, né? Aí o último tempo. Tá? Compreendo. E olha que você está pegando um presidente tranquilo. Tem colega bem. Não é porque aí fica razoável, porque é muito longo o processo, tem uma cota extra, né? É para a doutora ver que não é só Jesus que toma conta, não. O presidente da sessão também toma, viu? Graças a Deus. Tá de olho. Mas o que acontece? No que tange à multa convencional, será o último tópico abordado. A convenção aplicável foi a convenção acostada aos autos pelo reclamante, do SINTRAC e SINCAJ.
Esse sindicato, ele resguarda que as horas extras devem ser gozadas em até 60 dias em caso de compensação, ou devem ser remuneradas com até 100% de adicional de hora extra, cláusula 10ª e 11ª. Ao final da convenção coletiva, tem uma cláusula, hora 43ª, hora 46ª, que fala que, havendo o descumprimento dessa cláusula 11ª, incide uma multa convencional mensal. Na sentença, houve uma pequena confusão com as cláusulas e não foi observado isso. Me parece que o voto não abordou a respeito, então eu gostaria de, se possível, chamar a atenção para esse tópico. Agradeço pela atenção e paciência dos nobres julgadores. Eu solicito a retirada do processo para melhor exame e a senhora vai tomar conhecimento da nova inserção através do Diário Oficial. Perfeito. Muitíssimo obrigada a todos. Tenham um bom trabalho. Com licença. Caiu. Número 19 da pauta, RO 11-277-79-2017. Inscrito Dr. Aloysio Pelúcio Almeida Vieira de Melo, pela reclamada recorrente. Com a palavra o relator. Senhor presidente, conheço dos recursos ordinários interpostos e das contrarrazões. No mérito, nego o provimento ao apelo das reclamadas. Dou parcial provimento ao recurso da reclamante para a letra A, determinar que a primeira reclamada proceda à retificação da CTPS quanto à data de admissão, fazendo constar 1º de fevereiro de 2010, sob pena de aplicação de multa diária de R$100, limitada a R$5.000, conforme fixado em fundamentos. Letra B, estabelecer que deve ser aplicada TR até 2015, março de 2015 e a partir daí o IPCAE. Mantém o valor arbitrado da condenação, porquanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, doutor. Senhor presidente, senhor relator, demais desembargadores, componentes dessa igreja turma. Senhor presidente, se o senhor me permitir, em só um ponto foi negado o provimento ao recurso da reclamada, e o que eu gostaria de ressaltar aqui da tribuna diz respeito à fixação do salário por fora, que no entender da reclamada é uma mera conta. A sentença, ela errou na conta aritmética da data máxima vênia. O que disse assim? O reclamante, ele alega na inicial que recebia uma média de R$3.500 de remuneração. A sentença disse o seguinte, que ele recebia, declarou o seguinte, que ele recebia a parte da carteira e mais a comissão, gerando uma média de R$3.500, atendendo aos limites da inicial. Só que ela declarou que o salário por fora, ela fixou o valor de R$2.450. E aí, quando eu peço a Vossa Excelência para fazer a análise aritmética, uma questão objetiva, eu digo porque, se nós somarmos o valor da carteira, a título de exemplo, em 1/10/2015, até o final do contrato, na carteira, o salário por dentro era de R$1.700. Se nós somarmos esses R$1.700 aos R$2.450 de salário por fora arbitrado pela sentença, nós vamos ultrapassar a média dos R$3.500 informados na inicial. E aí nós vamos ultrapassar os limites da lide. Então, o que me faz aqui chamar a atenção de Vossas Excelências é que seja respeitado esse limite e seja arbitrado um novo valor, observado o teto dos R$3.500. Não fixar o valor único de R$2.450, mas observando o valor fixo com a soma do valor por dentro, com a soma do valor por fora, chegar a R$3.500. E aí vai ter um escalonamento. Então, esse é um ponto que nós achamos importante trazer aqui da tribuna, e no mais pede que seja negado provimento ao recurso do reclamante nos demais tópicos. Muito obrigado, senhor. Consulto se há divergência. Não havendo divergência, então assim se decide. Boa tarde. Boa tarde. Mais sustentação oral na pauta do GC. Então, os demais processos dessa pauta ficam decididos conforme os votos lançados. Vamos então para a próxima sessão. Pois não.
processos da pauta da relatoria do juiz Vitor Salino de Moura Essa. Primeiro, o número 19 da pauta, que é o RO 11.649.69/2017, inscrito Dr. André Ricói Leão, pelo reclamante recorrente. A palavra ao relator. Pode ser. Conheço e nego, senhor presidente. O doutor está pelo reclamante? Recorrente? O senhor tem a palavra. Sim, obrigado. Boa tarde a todos novamente. Excelência, preliminarmente, a decisão foi julgada no processo de primeira instância e nós alegamos esse recurso de cerceamento de defesa em relação à prova testemunhal que não foi ouvida. Pois bem, foi apresentado um atestado médico de 5 dias, foi recebido, mas não foi colhido em virtude de que, no dia da audiência, o reclamante estava prestando trabalho para uma outra empresa, onde ele ficou muito tempo sem prestar serviço. Quando ele saiu da recorrida, ele ficou muito tempo sem trabalhar. Conseguiu esse novo emprego, logo em seguida, a audiência já estava para acontecer, e ele estava doente, e que o seu chefe pediu para que ele buscasse no aeroporto. E ele falou que não ia e foi buscá-lo. Sob efeito de medicamento, porque estava com um problema de coluna sério, muita dor, e no final de semana estava até travado, como ele disse. Essa comprovação de que ele realmente estava dirigindo, e foi buscar o chefe dele, foi comprovado através de um boletim de ocorrência, o que nos chamou a atenção, porque isso foi feito através de um boletim da Polícia Militar, que foi atrás de um veículo suspeito de roubo, e que esse veículo estava, no caso, dirigido pelo reclamante. Só que, na verdade, o que nos chama a atenção é que esse veículo que ele estava dirigindo, como era da empresa, o veículo era todo plotado. Então, como é que aquele carro que realmente parou aquele veículo era suspeito? E isso nos chamou bastante atenção. O advogado da primeira reclamada, ele confesso quanto à ligação que ele fez para a empresa, informando de todo o ocorrido, de que ele havia juizado uma demanda contra a empresa que ele advogava, relatou o que estava acontecendo e logo em seguida o reclamante foi demitido, que também nos chamou a atenção. O que acontece basicamente aqui não é um descumprimento de uma ordem judicial para comparecimento em audiência de instrução ou julgamento. O que nós entendemos foi um descumprimento de uma ordem médica, de ficar de absoluto repouso. Mas como ele estava trabalhando, emprego novo, salário bastante razoável, ele não quis falar não para o seu chefe. E quando ele nos apresentou esse atestado médico, nós dissemos, não, já que você está com atestado médico, nós vamos pedir audiência para que seja adiada, e como você está impossibilitado, essa audiência com certeza vai ser adiada. Essa foi a nossa orientação. Então nós chegamos mais cedo para tentar resolver e acabou que não conseguimos resolver isso. Nessa audiência, na verdade, essa audiência foi adiada para poder apurar melhor os fatos que foram apresentados pelo advogado da reclamada. Na verdade, como eu disse, ele apenas descumpriu uma determinação médica de repouso e não uma ordem judicial, por medo de perder esse novo emprego, salário, obrigação familiar, enfim. Meritoriamente, com relação às comissões extra-folha, nós dizemos que é o seguinte, não se trata de ajuda de custo, como quis demonstrar a recorrida. Por quê? Porque esses valores que foram apontados, eles sequer igualam aos valores apontados ou nas comissões extra-folha ou na ajuda de custo. Esses valores são completamente discrepantes. Então, nós afirmamos que esses valores que eles recebiam extra-folha eram, sim, de comissões. Finalizando, peço seja provido o presente recurso, com julgamento na primeira instância para ser ouvida a testemunha e procedência da inicial. Obrigado. Consulto se há divergência, sem divergência, sem ficar decidido. Boa tarde.
Nesse caso ficou simples, mas complexo, né? Ele não pode trabalhar, mas foi, aí foi, não foi, né? Foi trabalhar, né? A prioridade da audiência foi em último lugar, né? Exatamente. Número 20 da pauta, RO 11-704-09-2016. Inscrito Dr. Reinaldo Albert Passos Teixeira, pela reclamante recorrente. Com a palavra o relator. Conheço do recurso interposto, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a existência de grupo econômico entre as réis e declarar a responsabilidade solidária por eventuais verbas trabalhistas devidas. Deferir o pagamento de horas extras pela supressão parcial do intervalo intra-jornada, conforme se apurar nos cartões. Determinar o índice oficial de remuneração básica da poupança, me refiro a TR, para atualização dos débitos até março de 2015, a partir daí IPCAE. Os ônus de sucumbência são invertidos e fixados em R$5.000 valor da condenação, com custas de R$100 pela reclamada. É o voto em julgamento, senhor presidente. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma, ilustre relator, doutor Vitor. Pelo que eu percebi, houve um provimento parcial em relação ao grupo econômico, me parece que com a responsabilidade solidária também das empresas, a aplicação ao provimento com relação às horas extras conforme cartões de ponto com relação ao intervalo intra-jornada. Então vou adentrar aos outros pontos. O primeiro dele é com relação ao enquadramento, já foi uma tese sustentada aqui nessa tribuna há pouco, com essas duas empresas, inclusive, Crefisa e Adobe. Não desconheço o posicionamento novo do STF, mas como operador de direito a gente está aqui para tentar modificar algumas coisas que são diferentes também. Aqui se trata de empresas do mesmo grupo econômico que utilizaram o expediente fraudulento, no termo do artigo 9º da CLT, para disfarçar uma relação de emprego típica de empregado da empresa financeira Crefisa. Aqui, o que se pede é aquilo que a própria lei de terceirização traz, a subordinação direta, sendo passível, inclusive, de uma subordinação jurídica clássica, tendo essa reclamante trabalhado para esse grupo, o único empregador, né, que não se discute atividade fim, atividade meio, não é esse o mérito da questão, e sim a questão fraudulenta e a questão da atividade para a qual se propõe a empresa Crefisa. Ela, no intuito de fraudar, ela cria um contrato de prestação de serviço com a empresa do grupo e ali delimita quais são as atividades que poderiam ser terceirizadas, que seriam telemarketing, divulgação da marca. Não é isso que está nos autos. Não é isso que está nesses autos e nem em outras ações que foram julgadas até mesmo antes do pronunciamento do STF quanto ao tema. A questão aqui é que ela oferecia empréstimos pessoais, negociava dívida, fazia cobrança extrajudicial, dentre outras atividades inerentes à atividade Crefisa. Então, até para reflexão, diante de todos os documentos que foram juntados aos autos, e-mails, contratos, uma prova é farta nesse sentido, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para que, em se mantendo o voto do ilustre relator, se faz uma reflexão como que está sendo deferido ou não a questão atinente à terceirização no nosso tribunal. Nosso tribunal segue, né, se curva ao entendimento do STF, se curva ao entendimento do TST, mas o operador de direito não pode se curvar a esse entendimento. A gente está aqui para mudar as coisas. Então, eu tento só dar essa abertura na tribuna para que a gente possa fazer uma reflexão um pouco maior sobre o que se é precarização, o que se é terceirização e o que se está se propondo com a nova lei de terceirização. Pois bem, ultrapassado esse ponto, que requer que seja provido para que seja enquadrado a reclamante como financiária, como é de efetivo direito dela. Então, um ponto, Excelência, doutor Vitor, me parece
eu trouxe um ponto sucessivo que é com relação às horas extras com cartão de ponto. Vossa Excelência não adentrou com relação ao intervalo, mas não verifiquei as outras horas extras que estão no cartão de ponto, que seriam aquelas excedentes da 8ª, caso se mantida a decisão. Não sei se isso está no voto, mas eu vou da tribuna me manifestar, porque eu demonstrei desde a inicial que existiam horas extras nos cartões de pontos que não foram quitadas. Falei isso no inicial, falei isso também na impugnação à defesa, quando eu tive acesso aos documentos. Transcrevi, inclusive, colando a página dos cartões de ponto, informando que a reclamante, em que pese eu discordar da jornada, que seria, em tese, aquela que a empresa queria, que seriam a jornada dos cartões de ponto, eu peço aqui a Vênia para informar que a tese primeira é que os cartões de ponto não são válidos e deve ser mantido os depoimentos das testemunhas. Mas se assim não for, é o pedido sucessivo, para que haja o deferimento das horas extras conforme os cartões de ponto, porque ali estão horas extras registradas e não quitadas, seja elas excedentes da 8ª, ou seja, no início ou no final, bem como aquele que já foi deferido por Vossa Excelência, que é do intrajornada, do intervalo não gozado na íntegra. Então, Excelência, com todo respeito ao ilustre relator, não me parece que é esse, que é a proposição de voto, é com o intervalo, mas eu peço para estender essas horas extras dos cartões de ponto como um todo, sendo no final, sendo no início e seja também no intervalo intrajornada, porque ali, como demonstrei através do recurso e através até mesmo de meu memorial que eu encaminhei a Vossa Excelência, aos gabinetes, realmente houve ali um registro de horas extras e que não é compatível com os recibos de financeiros dela, que não se marca, né, nenhum pagamento de nenhuma hora extra. Esse é um ponto que, caso Vossa Excelência me permita, ouso discordar só com relação a essa questão e também com relação à jornada de trabalho, que alguns cartões de ponto são britânicas, e nisso, ou com pequenas variações. Então, para esses períodos, a reclamante entende que tem que ser aplicada a súmula 3383, inciso 3º. Se é britânico ou com pequenas variações, tem várias decisões nesse sentido. Então, existe um pedido, primeiro, que é as horas extras conforme média da prova oral, um pedido sucessivo, que é com base nas provas dos próprios cartões de ponto, e num terceiro pedido, que também está contido no inicial, que seria a jornada de trabalho britânica, ou com pequenas variações, aí seria a jornada da inicial, como provimento a que se pretende a reclamante. O terceiro ponto, que é a correção pelo IPCA, me parece que foi deferido com base na súmula 73 aqui desse tribunal, não sei se foi isso que eu percebi, mas esses são os provimentos que o reclamante pleiteia aqui, que sejam uma análise justa, como sempre é dessa egrégia toda. Muito obrigado. Consulto-se a divergência, não havendo... Senhor presidente, só registrar aqui, só para que o advogado não tenha dúvida, que o voto do excelentíssimo relator aborda essas questões tratadas da tribuna. Eu estou de acordo. Inclusive menciona que haveria compensação de horas. É o que está escrito. No voto. Isso. Estou de acordo. Sem divergência, então fica decidido nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Os demais, não há mais ninguém. Apenas o número 4 da pauta do Dr. Vitor, uma observação se seria o caso de sobrestamento.